Obrigada, Aí, Clau. Agora você entrou. Fomos tá me caídos, ouvindo bem? caímos. Acho que estão. Dá um toque e fala assim: ouço bem no Insta e no Face. As conexões da vida, gente. Isso aí. Então tá. Eli, acho que agora a gente pode começar, né? Fê Peixeiro Sim, entrou. O Fê Peixeiro é o da DHL, não é? Ele entrou essa semana no grupo da DHL. Que delícia! Ouço bem no Insta. Obrigada, Fê. Yes no Face. Então, estamos em ordem. Maravilha. Bom, pessoal, qual foi a ideia da nossa live de hoje? Para as pessoas que não sabem, a Eli e eu, nós temos um programa chamado 15 Minutes. Olá, o Walter. Seja bem-vindo, entrou. Walter. Opa, Ó, nós temos um programa juntas chamado 15 Minutes e são temporadas, então cada temporada aí tem 6 episódios e nós estamos terminando já a primeira temporada. Eu acho que entre esse fim de semana o 5º episódio. isso E, aí. e é sobre. Essa primeira temporada é sobre filósofos, frases famosas de filósofos. E aí eu resolvi montar essa live com a Eli. Não é repeteco do canal, então quem não tiver lá no canal, entra, se inscreve no meu canal Adriana Vico e no canal da Eliana Leite, tá? Isso. Para assistir os nossos programas. Márcia, seja bem-vinda, delícia ter vocês aqui. Pessoal, manda um direct para quem tiver online dos seus contatos para poder aumentar o número de pessoas aqui, é legal. Bom, a live de hoje é a vida e seus desafios. E essa live, eu queria realmente que vocês participassem bastante, né, Eli? Com certeza. Eu não sei, eu acho que está todo mundo na santa paz e ninguém está sendo desafiado nesse momento. É, É, pode ser. Plena sexta-feira, né, Dri? plena sexta-feira. Mas eu queria ouvir de vocês quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando nesse momento, né? O que está difícil na vida de vocês? E aí, enquanto vocês escrevem, compartilham com a gente, que daqui a pouco a gente lê, tanto no Face quanto no Insta, enquanto vocês escrevem, a gente vai falando um pouquinho. Então, as frases que a gente vai trabalhar hoje, a primeira é de Platão. Vencer a si mesmo é a maior das vitórias. A Sim. segunda frase é de Schopenhauer. Todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites de si mesmo. Por que será que isso acontece? Ganhar dinheiro, Clau, calma, Clau. Hoje mandei uma proposta com você no meio. Vamos devagar, a gente chega lá. Sócrates, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. E a quarta frase, que é para a gente brincar um pouquinho nessa live de assunto sério, é: a dúvida é o princípio da sabedoria. Então vamos lá. Olha, a Cláudia já colocou: vida sem desafio não tem graça. Ainda mais você, sagitariano, né, Valtinho? O Valtinho, ele tem 2 metros de altura, gente, mas é Valtinho. A Cláudia Bordim ganhar dinheiro. Quem mais? Quais são os desafios que vocês estão passando? Olha, a Elice no Face está falando, está bem puxado emocionalmente para todos que estão em casa. Ó, Adri, eu queria colocar aqui, por exemplo, um grande desafio que eu vejo na vida é o empreender, né? Que tem sido bem desafiador e a gente sabe que não é fácil. E acho que aqui, quando você não tem chefe ou quando você está dependendo só de você, é que você se torna o seu pior inimigo se você deixar. Então, você tem que superar você mesmo, né? Então, Sim. acho que isso é muito importante. Você sabe que você está trazendo isso, ali? Eu me lembro quando eu resolvi abrir a minha empresa. Então, também vim Uhum, do mundo corporativo. E quando eu resolvi abrir a minha empresa, eu fiz um benchmarking. E eu fui para alguns consultores que eu achava que eram bem-sucedidos
né? Alguns Uhum. consultores que prestavam serviço dentro da empresa que eu trabalhava, ou que prestaram na anterior, e eu procurei. E foi muito legal que cada um me deu um ensinamento, né? Então Uhum. eu peguei tudo que falaram. Então, por exemplo, como é que a gente começa? Que era a minha pergunta. Como é que eu começo? Eu venho do mundo corporativo, como é que eu começo? E um deles me falou Sim, assim: isso é o mais difícil. Você precisa traçar um plano, porque quando você chegar numa empresa, as pessoas vão chegar para você e falar assim: aonde mais você prestou esse tipo de serviço? sim, E com certeza. aí eu tracei um plano que era trabalhar como sob o logo de uma outra consultoria, como sob um logo, estipulei Uhum. um prazo de até 3 anos para trabalhar sob o logo de outra consultoria, e depois só com o meu logo ou com co-branding. Então, Sim, como é que eu venci esse desafio, né? Primeiro, entendendo aonde eu queria ir, o que eu queria vender, quem poderia ser um uhum. parceiro e assim por diante, pegando o link do que você está falando, né? E aí, de um outro eu ouvi assim, que isso é muito interessante. Você precisa plantar todos os dias. E isso Todos os vale, dias. não é só para empreendedores. Então, eu pergunto para você, Eli, você está se dando folga ou você está trabalhando e plantando todos os dias? Sim, senhora, estou plantando todos os dias, não tem Isso folga. não tem como. Independente de você ir para uma carreira solo ou não, você precisa plantar todo dia, porque o que vai vir é o que vai vir no futuro é o que você plantou agora, Com certeza. né? Deixa eu ver aqui, ó. O Valtinho disse: eu tive essa sensação assim que saí da DHL 12 anos atrás. Todos somos crias da DHL aqui, olha quanto. O Felipe tá aqui, Potinho, seja bem-vindo. Bazotti, Fernando Bazotti, advogado querido. Daniele, seja bem-vinda. Sans Sabatini, seja bem-vindo. O Fábio aqui, como desafio no café da manhã. Como desafio. Entendi, ele come. Como desafio no café. Eu não tinha entendido a frase. É, come Mas, mesmo. Fábio, você também, como o Walter e eu, a gente gosta. A gente é Mas sagitariano. vamos voltar para a frase, Tá, né? vamos. Só para a gente poder falar Peraí, um deixa eu pouco só dessa falar oi coisa. para mais algumas pessoas. Peraí, Marli, seja bem-vinda. Eu acho que o resto eu já falei. Eu gosto sempre de falar oi para as Sim. pessoas. Alê Silveira, seja bem-vinda, minha arquiteta querida. Ai, vamos lá. Deixa eu ver. Não, porque assim, por que que a gente tem o medo da gente mesmo? Qual que é o fato da gente... Por que que as pessoas não querem se conhecer? Não querem ir além da zona de conforto? Por que que isso acontece, né? Porque você se conhecer é um desafio. Sim, sim. E haja desafio, né, Eli? E haja desafio, porque você olha para um monte de coisa. Você sabe que eu estou começou, a gente está na segunda semana, indo para a terceira semana do Spiritual Thinking. Então, você, Uhum. como já passou por isso, a turminha do Spiritual Thinking tá assim, caindo toneladas de fichas que as Sim. questões são deles. Uhum. Sabe aquela desmistificação que o problema é do outro? Exatamente. Então, você sabe exatamente que ponto que eles estão no curso do Spiritual Thinking. Então, terminou, eu olho para eles, eles estão assim. Então, o problema, eu que tenho que. Porque a gente não muda o outro, né? Então, esse processo de se conhecer e entender que a gente tem pontos bons, que é sempre uma delícia a gente olhar, Uhum. mas que a gente tem pontos de desenvolvimento, são dores que a gente tem que mexer. São a gente olhar para o outro como o outro impacta em mim, são dores que eu tenho que mexer, né?
Deixa eu ver aqui o que está assim. Eli acreditar no seu potencial e ter uma visão clara onde chegar, acho que ajuda. Exatamente. E olhar aí, acrescentando uma coisa do Walter, conectado com o seu porquê, conectado com o seu propósito, conectado com o que você veio servir no mundo, né? A San Sabatini precisa plantar todo dia. Sandra, minha amiga minha. A sua? Sandra. Então tá. Sandra, precisa plantar todo dia porque, entre outras coisas, você perde o sobrenome. Eu sou fulana da empresa tal e agora você passa a ser um novo código. Nossa, Boa. Isso que ela trouxe é muito legal. Carmela, mãe, advogada também, Eli, mãe da Elaine, amiga querida. Então vamos falar um pouquinho disso que a Sandra está falando. Eu também me lembro na minha transição que um ano e meio antes de eu sair da DHL, eu parei de me apresentar como Adriana da DHL. Você lembra disso, Eli? Lembro. Aqui é a Adriana Vico. Aqui é a Adriana Vico. E eu fui fazendo um trabalho um ano e meio antes da tomada de decisão de ir para o mercado, né? Porque realmente a gente fica. É como se a gente ficasse descaracterizado. Isso é um grande problema para quem sai do mercado, né? Isso é um grande desafio. Hoje a gente está falando dos desafios da vida. Esse é um grande desafio que a gente tem, que é se reposicionar com quem você é, com a sua empresa, Exato. com o seu produto. E, na verdade, às vezes é você achar a sua própria identidade, né? Sim, sim. Senão eu não consigo fazer isso, né? Exatamente. Exato. Se eu não me achar nesse meio todo, é isso que diz a primeira frase, né? Vencer a si mesmo é a maior das vitórias. Oi, RCSA, é sua amiga ou é minha? Oiê, de abril. Não conheço. Não, eu não sei quem é. Fala seu nome pra gente não te chamar de RC, né? Bom, vamos lá. Eu quero que vocês continuem colocando, tanto no Face quanto no Insta, quais são os desafios que vocês estão passando. E fazendo isso através de uma pergunta ou só compartilhando mesmo com as pessoas, que a gente vai tocando o barco daqui. Bom, vamos lá. A gente tem também um aspecto que eu achei muito legal. Todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Eli, não de um jeito psicológico, eu quero que você explique para as pessoas qual foi sua percepção nesse seu movimento de autoconhecimento e que tem a ver com essa frase. E depois eu dou uma complementada aí no psicológico. Sim, para mim, Dri, assim, eu acho que o principal ponto é que às vezes a gente acha que só o que a gente conhece ou o que a gente sabe é a verdade. E a gente não quer muito olhar para o outro ou para as outras coisas, ou mesmo o medo do desconhecido, né? Então, quando você entra no processo de autoconhecimento ou quando você busca coisas diferentes para você, você se força a sair desse campinho ou dessa zona de conforto e expandir a sua consciência, expandir a sua mente. E para mim é inevitável. Então, assim, é normal que as pessoas achem que o que elas sabem ou que elas conhecem é a verdade. É normal que eu digo assim, lembra é muito comum. que a gente trabalhou do mito da caverna de... Eu ia falar Exato. caverna do dragão de novo, a caverna do Platão. E você acaba, exato, você acaba se aprisionando em algo que te faz sentir seguro, mesmo não sendo bom, né? Então, acho que quando a gente se autocentra num círculo, assim, que a gente fala, não, isso aqui é o que eu conheço, isso aqui faz bem para mim, entre muitas aspas, a gente se limita, porque eu falo assim, a minha verdade é essa, é isso que eu sei, é isso que é bom para mim. Mas isso é erro, na minha opinião, porque você tem que expandir. Quanto menos você souber, quanto menos você achar que você sabe, depois vai ter uma outra frase que entra nesse aspecto, é mais aberto você está para a vida, né?
Essa é a minha opinião. Pessoal, eu não sei se vocês conhecem o mito da caverna de Platão. Eu vou explicar assim muito sucintamente, eu não vou ler, eu já falei isso numa outra live, né? Marcos do Rabisco Vivo ou Elisete? Manda o nome aí, que qual de vocês que tá. Então, o mito da caverna de Platão, eu acho que quando a gente trabalha com a questão do autoconhecimento e da gente estar centrado numa visão única, não tem uma metáfora melhor para a gente entender isso, né? Então, dentro Sim, do mito da caverna de Platão, são pessoas que estão amarradas pelo pescoço e nos pés, nas costas deles tem uma parede, na frente deles tem umas projeções de imagem, que são imagens que passam em cima dele, mas eles não veem o que está passando e eles não sabem o que tem atrás do muro. Eles só têm uma imagem que é projetada numa parede. Então, eles nasceram e foram criados dessa forma. Existe aquele filme do mundo de Truman. uhum. Com Truman. Truman. o... Ai, Jim Carrey. Jim Carrey. É É o Truman show de mesmo? Truman. Show O de show de Truman, Truman. isso, show de Truman. É exatamente isso. Ele nasceu e foi criado dentro de uma bolha onde ele foi criando uma imagem de mundo que era restrito àquela Sim. bolha, né? Então, Uhum. as situações que ele passava eram todas condicionadas ao que o show queria que desse, em termos de ibope, etc. E eu estava falando com ele antes da gente entrar. Ontem eu fiquei assim, eu fiquei pasma, não consegui assistir inteiro, eu devo ter assistido mais ou menos uns 40 minutos. Ah, sim, O Dilema das você falou. Redes. Eu quero assistir esse filme. É um Gente, é um documentário ou é um filme, documentário, Dri? é um documentário, é um documentário. Aparece lá o CEO, ex-CEO de Facebook, de Twitter, pessoas responsáveis pela inteligência desses algoritmos, né? Uhum. Gente, e eu fiquei assim. Eu já sabia que as redes manipulam a gente. A gente tem uma leve visão do quanto ela manipula, mas da forma como foi retratado é assustador. É É, eu quero assistir. assustador. Então, ele fala desses algoritmos, e eu acho que isso tem muito a ver com essa frase. Por exemplo, eu posso morar do seu lado, mas as Aham. notícias que vão chegar no meu Facebook, por exemplo, não são as mesmas que vão chegar no seu Não, Face. é Por muito quê? louco isso. Porque o algoritmo ele analisa, por exemplo, eu fiquei assistindo filme de bichinho. Então ele vai colocar dentro do meu Facebook filmes mais propagandas que Sim, estejam conectadas com isso. Aí digamos que tem uma outra pessoa que foi ver a questão política. Tanto que no meu Facebook quase não aparece coisa política, porque eu dificilmente olho. Mas sabe aquelas pessoas de uma entendi. visão mais radical? Então eles vão, e aí esse algoritmo por trás vai trazendo para você somente coisas que você se relaciona e que você gosta. Sim, e é muito doido porque no fim você acaba sendo escravo do seu próprio algoritmo. É louco. Agora, vamos passar isso para a vida real, né? É exatamente isso que a gente está falando. Esse filtro, ele é construído único para você. Você constrói esse filtro único Exato. para você. Então, a forma que você vê a vida, a forma que você vê o mundo é única. É muito doido. Peraí que eu continuo isso aqui. Trazendo para o nosso trabalho, Fábio Miranda, é como nascermos e crescermos no mundo corporativo e decidimos sair, como a Eli está fazendo. É, exatamente. E você sabe que quando as pessoas saem, eu tenho várias amigas que saíram de campo do mundo corporativo, eu falo assim, você precisa desenvolver um monte de competências que você não tinha. Com certeza. Então, você tem que desenvolver a questão de todas as competências ligadas a empreendedorismo, a networking, a administração financeira. Quando você abre uma empresa, você vai ser desde o office boy, que vai no correio, até o cara que vai tomar as decisões numa Sim, alta reunião de gestão, né? total.
E tem competências que você já tem e tem competências que você não tem. E aí cabe você se olhar com honestidade e entender que você não vai dar conta de tudo, né? Que você precisa desenvolver coisas, porque você já não tem isso pronto. Exato. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, eu quero que vocês realmente participem, porque esse é um assunto dos desafios, a vida e seus desafios. É exatamente isso que eu quero, ó. Perda de identidade se não tomarmos cuidado. Exato. Isso, Marco, é uma coisa muito forte. As pessoas às vezes se moldam para algo que elas não são, se machucam para poder caber dentro de o que uma empresa quer ou a sociedade quer, se machucam nesse processo, aí desenvolve estresse, depressão, somatiza, infarta, tem AVC e não sabe por quê. Vocês Exatamente. imaginam, Eli, você imagina a vida já é Hum. desafiadora. Você imagina 24 horas por dia você, Eli, vivendo um papel que não é sua essência? Imagina, eu fiz isso. E o que acontece? Eu fiquei doente, É, porque exatamente. aí você se perde nesse papel e você tenta se resgatar. O resgate, gente, é dolorido pra caramba, demora. Então, assim, antes de você mergulhar num mar sem fundo, pensa bem. Mas vale a pena. Ah, tudo vale a pena, né, Dri? Porque é um processo que fez com que eu descobrisse muitas coisas. Eu jamais estaria onde eu tô se eu não tivesse passado por tudo isso. Exatamente. Exatamente. Então, é um processo que, se olhar com honestidade, por isso que vencer a si mesmo é a maior das vitórias, é um processo de se olhar com Sim. honestidade, mas é um processo que no final vale a pena, porque Ó, você vai tomando posse de si, e aí você não deixa mais espaço para que o outro te molde como ele acha que você deveria ser. Isso é uma exatamente. loucura. Isso é uma Mas não é, loucura. e não é de um dia para o outro também. Você Não. descobre que isso tudo é um processo, são dias e dias que você está tentando sair de uma certa areia movediça. E eu não estou falando que isso é para todo mundo. Tem muitas pessoas que se realizam no mundo corporativo, outras que se realizam no empreendedorismo, outras que se realizam em outros tipos, em outros campos. O mais importante é isso, é você identificar o que te dá esse reconhecimento de você com você mesmo. É. Outras, por exemplo, tem muitas mulheres que têm aquele dilema, né? De ter filho, não ter É, filho. A sociedade imprime um padrão do que é certo. Porque, gente, você imagina, a gente tá assim. Você tá solteiro, o pessoal fala, você não vai namorar? Você começa a namorar, o pessoal fala assim, você não vai você vai casar? casar? Aí Aí você você casa, você não casa. vai ter filho? Você não vai ter filho? Aí você tem filho, cadê o segundo? Cadê a segunda? Mas você parou de trabalhar? Como assim? Como assim? E assim é a sociedade. Por isso que a gente tem que se firmar muito. Olha, Uhum, aqui, ó, algumas vezes a busca por este conhecimento interior é a Sandra, né? Te sim, demonstram que você não precisa de uma nova profissão, mas sim novas maneiras de se realizar na sua profissão. Perfeito. E eu vou te dizer, às vezes, e isso eu falo muito durante o curso do Spiritual Thinking, e eu falo assim: eu vou te dar a chave do curso do Spiritual Thinking agora no primeiro módulo, mas vocês só vão entender no oitavo. É, exato. não é? Não é assim que eu falo? Vocês só vão conseguir entender o que eu estou falando aqui no oitavo. Eu preciso mudar a minha percepção das coisas, a minha visão das coisas. Quando eu consigo mudar isso, eu estou gerando um pensamento diferente, consequentemente, eu estou alterando a minha forma de sentir e passo a agir de uma forma mais congruente com isso, né? Exato. Mas é uma mudança de percepção, né? Eu estava falando com uma amiga ontem, ela me ligou e, e aí tinha uma outra pessoa envolvida que ela estava afastada. Eu virei e falei assim: olha, você está disposta a não procurar nessa relação quem errou e quem acertou?
Essa Ó, pessoa é importante na sua vida? Essa pessoa é importante? Então, é declarar a importância e bola para frente, né? E é assim, e isso, o que, que é isso? Isso é uma mudança de percepção. Isso é uma e mais do que mudança. isso também, né? É uma mudança até de paradigma mesmo, porque você acaba achando sempre que o outro é culpado, que o outro teve a participação, que tudo é o outro, o outro, e quando você vai ver, você tem a chave, né? Exatamente. É você que tem a chave. Então, às vezes as pessoas me procuram e eu falo, você está disposto a deixar de olhar dessa forma? Quantas vezes eu não fiz isso no curso? A gente já tem amizade a Sim. um longo prazo, porque às vezes as pessoas ficam que querem que tá certo e a vida não é Elas assim. querem ouvir aquilo que elas acham que é bom para elas, né? É. E fora quando a gente também quer moldar o outro ao que a gente acha, Ah, né? sim. Ó, Cláudia é psicóloga, psicanalista, vamos ver o que ela falou aqui. O Fábio falou muitos altos e baixos. Ninguém nunca me perguntou se eu estava feliz, só se eu tinha me casado. Você vê? Não é fácil, Clau, não, gente. Clau, você está feliz, amor? Eu tenho muita saudade da Clau. Eu tenho muita saudade da Clau, que a gente trabalhou juntas na DHL. A Uhum. Eli também, né? Hoje a gente está com a DHL em peso aqui, isso é muito legal. A gente tinha terapia do abraço todo dia. Ai, era tão bom. Mas a gente volta, qualquer hora a gente volta a se abraçar, mas a gente tá juntinho, vamos lá. Gisele, seja bem-vindo. O Walter, não é fácil também para aqueles próximos de você. Tive caso próximo e entendo o que você deve ter passado. Sobre o que será que ele está falando? Não é fácil também para aqueles próximos de você. Quando você está nesse processo, né? Eu acho que ele está Ah, falando. pode ser. Congruência é um conceito muito forte, há que se explorar. Olha só, Fábio, eu explorei isso numa live. Eu já tive uma live de pensar, sentir e agir, mas eu posso dar uma pincelada aqui, Acho bom. porque isso, inclusive, tem a ver com a última frase, que é a dúvida é o processo da sabedoria. O que eu vejo nas O princípio, pessoas? né? O princípio o que eu falei? Processo. Nossa, minha letra tá boa pra caramba, é que eu escrevi à mão. E não é minha visão de 52 anos que tá falhando, é minha Ó, letra. ó aqui, ó. Hum, não, ainda não. Autoconhecimento, eu ainda não preciso de óculos. Mas Ai, vamos Dri. lá. Aham. Falando de congruência. 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 Eu acho que a gente tem que ter congruência no que a gente pensa, no que a gente sente e da forma que a gente age. Então, eu falo muito isso para as pessoas, porque isso, isso nos dá inteireza. Isso porque se a gente não age com essa congruência, eu me fragmento. Então, você imagina eu pensar algo, sentir. Então, eu não sei, vamos lá. Eu penso em vingança, eu sinto tristeza e ajo como se nada tivesse acontecendo comigo e com o outro. Você já pensou? Que loucura! Isso já é quase um caso psicótico, o exemplo que eu dei. Isso é quase um caso psicótico, mas é Sim. exatamente isso. E aí, eu tava falando com a Eli, né, Eli? É, como é que eu mudo isso? Tudo parte de uma pergunta inicial, de um pensamento inicial. Então, digamos que eu e a Eli tivemos um arranca-rabo, que não é difícil, a gente pode acontecer, né? A gente pode Ai, ter é. uma briga. Difícil. É difícil, sim, porque a gente se entende, mas É vamos difícil, mas imaginar. vamos imaginar isso. Pode ser, acontece. E aí eu tenho que trabalhar com a Eli todo dia. E aí eu já vou pro trabalho assim, ó, o que que a Eli vai fazer hoje para acabar com o Para meu me dia? irritar. Para me irritar. Quem já não fez isso, gente? Quem Ah, já eu não já fez fiz. isso? Pronto, ó, já fiz. É...
Aí você vai ansioso, sentimento que tem aqui, coração apertado, seja lá o que for. E aí você chega lá e põe uma máscara e age, abraça e porque vamos para a vida, né? Porque Uhum. trabalhamos juntos. Isso é incongruência, né? Agora vamos falar desse mesmo exemplo com congruência. Não, estou brigada com a Eli, vou trabalhar todo dia. Então eu acordo e penso assim: o que eu posso fazer hoje para me aproximar da Eli? Esse é um Exatamente. pensamento inicial que eu posso me dispor a pensar antes de sair. Quando eu penso isso, eu olho para o meu coração, ele já vai estar sentindo outra coisa. Olhar para o coração, sentir mesmo. Porque você já mudou uma energia e uma vibração. Aí você chega lá, ao invés do tapinha nas costas falso, você pode sentar com ela e falar assim: como é que foi seu fim de semana? Conta para mim, eu queria me aproximar um pouco de você. Isso Sim, já muda tudo, isso é congruência, né? Então eu tenho congruência e aí eu não me fragmento mais. Porque quando eu começo a ter ações que não são coerentes com o que eu penso, com o que eu acho, eu vou somatizar isso uma hora ou outra, isso vai explodir, tá? Isso vai explodir. exatamente. Beth, querida, seja bem-vinda, Beth, do Spiritual Thinking. Precisamos entender e Desculpa. aceitar que errar é humano. Isso. E a gente tem que ter, Walter, uma amorosidade primeiro com a gente, que a gente comete muitos erros também. Então eu também preciso entender que esses erros me fizeram aprender algo. Eu acho que a gente falou disso em algum episódio do programa Acho que também, sim. né, Eli? Sim. Eu estava me lembrando disso esses dias, terapia do abraço, a Cláudia falando, não me deixa mentir. Fernanda, seja bem-vinda. Nova Eventos, Lígia, seja bem-vindas. Cadê o Everaldo? Maria Paula, seja bem-vinda. Vamos lá, Labicasa, querida, seja bem-vinda, Chia. A Sandra, aquilo que você concretiza primeiro, você projetou em seus pensamentos, para o bem e para o mal. Exatamente, as pessoas, quando entrou a pandemia, as pessoas me perguntaram, mas como é que as pessoas vão sair disso? Eu falei, depende das escolhas que elas fizerem. Exatamente. Quais escolhas? Então, assim, como é que as pessoas vão. Eu, Adriana, eu tenho certeza que eu vou sair melhor. Hoje mesmo eu mandei uma proposta para uma empresa de um treinamento de liderança online, mas nem cogitei de eu ir para São Paulo atender. Mas nem Aham. cogitei. Já falei, recursos necessários, bababá, bababá. E não tem outra forma, mas assim, você se adaptou. Eu acho que é isso que a gente fala também do o adaptar-se, o transformar-se, sempre num movimento para frente, é você vencer aquele fulaninho que é o seu euzinho, que fica às vezes te puxando para baixo, entendeu? Exatamente. Ah, não, não faz, não vai dar certo. Não, é muito para você. Então a A pandemia mente, depende, Eli, a exato. Que a pandemia mente. às vezes é uma desculpa que a pessoa pode ter, uma desculpa no sentido assim, um pretexto para ela não sair dali. É. A mente, ela pode ser a maior das suas aliadas ou o seu pior E a inimigo. maior das suas inimigas, exato. A mente, ela é poderosíssima. Por isso que eu falo do pensamento. Que pensamento você está construindo? Isso é que, usando a congruência, é isso que vai dar um input para você agir diferente. Deixa eu falar um oi só aqui para o Walter. Everaldo, um beijo, Everaldo. Walter do Circuito Escolar, Estúdio Felipe Rosa, seja bem-vindo, Fê. Maria Paula Coelho, seja bem-vindo. Bem-vinda, na realidade, né? É isso mesmo. Bom, Eli, vamos falar um pouquinho do tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, que eu acho que isso tem Vamos. muito a ver também com desafios do dia, Eu né? acho que a gente está aqui, por exemplo, a gente fala de
Por exemplo, a minha situação, a sua é muito mais consolidada, né, pela sua experiência, mas assim, a pessoa sai do mundo corporativo em que você tem uma agenda pré-definida e você vai lá e vai empreender. Você fala assim, então vou montar minha rotina. Aí você começa a achar que você tem que ser extremamente produtivo, mas uma produtividade que às vezes pode ser nociva. Então, assim, por que que eu tenho que fazer muitas coisas, muitas, né, no sentido do quantitativo, e não me preocupar com a qualidade? E na pandemia isso se tornou muito forte, porque as pessoas acham que, eu digo, as pessoas vão pensar assim, quem ficou em casa, quem pôde ficar em casa, ou vamos pensar também aquela pessoa que, assim, ficou em casa e acabou sendo mandado embora, por exemplo, né? E aí o cônjuge, o companheiro está ali trabalhando e a pessoa acha que ela tem que então fazer pão, bolo, yoga, meditação, sei lá, tudo, pilates, porque todo mundo no Instagram está fazendo isso. Então, esse mundo das mídias sociais, a questão de você se sentir obrigado a ser produtivo, na verdade, a gente também tem que partir para o ócio criativo, como a gente falou nas nossas conversas. Então, um equilíbrio novamente. O que, que é um vazio pelo ocupado demais, afinal de contas? É você É, se cobrar por fazer, 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 sem é. qualidade. Tem alguns mecanismos aí, inclusive psicológicos, que eu estava conversando com você. Uhum, É, eu acho que tudo parte do que a gente começou na primeira frase, que é a questão do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento vai me fazer entender o meu propósito, o que eu vim servir. O autoconhecimento vai me ajudar a entender quais são os meus talentos e vai me ajudar a desenvolver os que eu preciso, né? Então, eu não preciso sim, participar de todos os treinamentos. O que eu preciso agora? Eu não exato. preciso assistir todas as lives. Qual é a live que vai me alimentar de uma forma boa? Eu não preciso me expor na rede, mas se expor na rede, ele é congruente com o que você quer colher no futuro, Exatamente. né? Então, não é fazer por fazer, ligar um piloto automático, porque eu acho que a chave é essa, né? Eu ligo um Exato. piloto automático, onde esse é um mecanismo de defesa de aspectos psicológicos, né? Se eu me mantenho muito ocupado, eu não tenho tempo de pensar em problema, eu não tenho tempo de pensar na minha relação, eu não tenho tempo de olhar para as questões difíceis dos meus filhos, porque eu estou muito ocupado, Aham. né? Então, esse é um mecanismo que a gente tem. Tem um outro mecanismo que está ligado a um sentimento de importância. Então, eu faço muito, eu estou presente em todos os lugares, eu faço me ver em todas as oportunidades, porque eu tenho necessidade de que os outros gostem de mim, que eu sou Ou de importante na vida do outro. me fazer sentir importante pela exposição, pelo que o outro vê, mas não necessariamente pelo que a coisa é, Sim, né? sim. E aí entra a questão do autoconhecimento que eu me moldo. Dentro do eneatipo do eneagrama, um dos eneatipos do eneagrama é o tipo 3, que ele tem muito essa flutuação de não se conhecer quem é na essência e navegar. Então, ele é uma pessoa no trabalho, ele é uma pessoa no Sim, tênis, ele é uma pessoa. Isso é um desgaste de energia tremendo. Então, sim, o Eneatipo 3 é aquele cara que vai conquistar muita coisa, que está sempre muito ocupado, que estabelece muitas metas, mas há por trás disso uma falta de conhecimento de quem ele é na essência. Por isso que ele se molda dessa forma. Ele é considerado camaleão. Paola amada, seja bem-vinda a Nova Eventos. Falei sobre isso, quero ser aliada do tempo e não escrava. É isso mesmo, exatamente. E, Lígia, aliás, achei essa aliada. frase ótima. Você vai ser aliado do tempo e aí você vai ser aliado de você mesmo, dos seus valores,
Mas não é um exercício simples. A pandemia também trouxe essa coisa das pessoas acharem que, porque eu estou em casa, mas agora eu tô. Tem gente que até ficou muito afetado, vamos pensar psicologicamente, e a pessoa não está assim tão produtiva. Ela tem que se sentir culpada, se Exatamente. curar, se ajudar, mas as pessoas cobram coisas, né? É. Hoje meu dia estava um pouco mais tranquilo e aí eu fui e fiquei na rede acho que uns 40 minutos. Me permiti Então, curtir, botei 10 minutos de meditação e depois eu fiquei mais uns 30 minutos relaxando. Tomei um banho, voltei para o trabalho com carga muito. Eu estava muito mais energizada, muito mais ciente do que eu tinha que fazer, né? É, muito bem, deixa eu ver se exato. eu passei E às alguém. vezes isso é bom. Fala, fala, Eli. Não, eu disse que isso é bom porque o ócio criativo ele é benéfico, né? É, é. Ele não é ruim. Eu sou uma pessoa que o meu ócio não necessariamente ele é deitar na rede. O meu ócio, o meu ócio às vezes dá uma caminhada. Eu sou uma pessoa que tenho muita energia. Então, o meu ócio, ele normalmente está conectado a algum movimento. Curtir sem culpa, direito adquirido. É isso mesmo, Sandra. É isso mesmo. Eu acho assim, a gente tem na sociedade pessoas em diferentes níveis socioeconômico, Uhum, momentos de vida muito específico, que podem se dar mais ou menos direito a isso. Mas um pouco tem que claro, dar. claro. Eu fiz uma live nessa semana e a moça me perguntou da meditação como uma técnica de autoconhecimento. Eu falei, gente, para mim é uma das melhores formas de você se conectar com você mesmo. E ela falou, e aí eu falei assim, Uhum, as pessoas têm muita ilusão ou uma imagem de meditação que não é real. Você não precisa ter meia hora, você pode ter 3 a 5 minutos, que isso vai ser extremamente benéfico para você. De uma respiração feita corretamente, de uma exatamente. oxigenação de todas as suas células, de um apaziguar. Então, digamos assim, você acabou de ter uma discussão. De vez em quando a gente tem reuniões super complicadas, né? De vez em quando a gente tem reunião, tem dia que eu saio da reunião e eu falo, meu, que reunião do cão, né? Antes de eu ir fazer alguma coisa, eu normalmente eu aquieto o meu coração, eu entro em ressonância a mente e o coração. Bom, Exato. por que que isso chegou dessa forma? Por que que isso desencadeou desse jeito? E aí eu vou estar mais livre quando eu faço essa parada para ter umas respostas melhores para essas perguntas. Mas eu preciso me Exatamente. aquietar. E eu não estou falando de muito tempo, não. Eu estou falando de pouco tempo. É pouco tempo para você se conectar com você mesmo. Porque às vezes também a pessoa usa essa questão do tempo como uma desculpa para não fazer. Eu não tenho tempo. E É, não é assim, né? é, é. Deixa eu só vendo aqui no Face. Alcina Borrego, seja bem-vindo. Marcos Aurélio, seja bem-vindo. Pessoal, se tiver mais alguém no Face que eu não esteja vendo, dá um oizinho para que a gente visualize vocês. Façam suas perguntas também, tá bom? A live de hoje é a vida e seus desafios. E a gente está aqui perguntando para vocês quais são os desafios que vocês estão enfrentando, né? E o que a gente fez na realidade? Só vou fazer um parênteses aqui na nossa live. A Eli e eu, nós temos um programa chamado 15 Minutes. São 15 minutos para você refletir, 15 minutos para você, 15 minutos para você aprender, 15 minutos para você cuidar, né, dessa sua alma. Exato. Esses vídeos, eles saem uma vez por semana, de domingo. A gente divulga nas redes, mas eles estão todos disponíveis nos nossos canais do YouTube. Então, o canal da Eliana Leite e o canal da Adriana Vico, Isso. vocês encontram os 4 primeiros episódios que a gente trata dessas frases que a gente está falando hoje aqui, desses desafios da vida. Muito bem. O Walter disse inteligência do coração. Explica melhor isso pra gente. Eu acho que eu entendi, mas explica, Walter. Você Explica. acha que vale a pena para a gente, antes, até enquanto o Walter explica, a gente ir para outra frase, Dri? Vamos sim.
Qual que era a outra frase? Deixa eu ver. Que a dúvida é essa? Não, tem. Acho que a gente acabou passando por todas, porque vencer a si mesmo é a maior das vitórias. Todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Esse eu acho que eu posso explorar um pouquinho mais. Thaís Coupe, seja bem-vinda. Thaís, quais são os desafios que você está tendo na vida neste momento? Conta pra gente. Eu acho assim, eu queria fazer uma observação dessa questão do nosso filtro nas relações, tá? Eu falei disso na live passada, mas eu queria fazer um adendo a isso. A gente olhar o mundo de acordo com o nosso filtro faz com que a gente julgue a forma de agir e de pensar do outro, esquecendo que este outro tem um filtro próprio. Lembrem do que eu falei do algoritmo do Facebook, que faz a gente olhar, chega para mim no meu Facebook, eu posso estar do lado da Eli, vão chegar coisas diferentes porque é um filtro que o Facebook desenvolveu para mim, né? Então, ao longo da vida, então você já trouxe características suas pessoais, né? Os eneatipos, gente, quem quiser entender um pouquinho do que eu falo quando eu falo de eneagrama, entra no www.meueneagrama.com, faz o seu teste lá, dá uma olhadinha. O teste ele não é preciso. Eu paguei um curso de quase 30 horas para descobrir o meu eneatipo. Mas é uma forma de você entender que as pessoas veem as coisas de forma diferente, né? Então eu estava falando com uma amiga também essa semana, eu falei assim, olha, eu vou entrar numa discussão com você, por exemplo, e vou discutir em cima do problema. Eu terminei de falar, Exato. a Eli me conhece. Tem várias pessoas que me conhecem. Eu terminei de falar e a gente discutiu, eu não vou guardar mágoa. Agora, tem pessoas que vão aprofundar no sentimento e não vão se posicionar. Agora, caiu, Eli, seu áudio? Não, peraí. O que aconteceu? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas eu tô ouvindo em duplicidade. Alguma coisa caiu. Deve ter sido do celular, O do peraí. celular. Então, o que eu preciso entender? Que as pessoas são diferentes. Eu estava conversando e falei assim, bom, eu sou o NA tipo 8. Então, imaginem um trem de alta velocidade. Sou eu. Para relação... Tá, parou de dar os duplos som. Para relação com o outro, eu consigo diminuir o meu ritmo, por exemplo, para uma locomotiva. Mas eu nunca vou ser uma Maria Fumaça. Tem outras pessoas que são a Maria Fumaça, na relação com os outros, eles alcançam uma velocidade de locomotiva, mas não vão ser um trem-bala. O que é melhor, o trem-bala ou a Maria Fumaça? Depende. Então, por exemplo, quando eu atravessei a França, eu escolhi um trem-bala para ir, eu, Adriana. Quando eu atravessei a região da Noruega para cair no meio dos fiordes, eu peguei um trem cênico, lento pra caramba, porque eu queria aproveitar a paisagem. Eu sou um líder muito demandante, eu sou um líder mais emocional. O que é o melhor? O melhor é o que a equipe precisa, o que a empresa precisa. Então, as pessoas precisam entender que nós temos características diferentes. Nós temos filtros e vemos o mundo de forma diferente. E tá bem assim. E tá ok. Então, deixa eu ver aqui. Peraí que algumas pessoas escreveram. Thaís Coupe, querida, beijo para você também. Este respirar, este fôlego seguram sua crua impulsividade. Exatamente. Eu estava nessa semana dando um curso e a menina, não, mas eu sou muito plugada, quando eu vejo as coisas, eu já fiz, já atropelei tudo. Eu falei, então, vamos entender como é que isso acontece, por que isso acontece e como que você pode agir de uma forma que te desgaste menos.
E a resposta está com ela mesmo, né? Tá? Ó, o Walter, temos que ouvir o coração e buscar a coerência entre a mente física, emocional, espiritual e o equilíbrio. Exatamente. Sabe, Walter, uma vez eu vi uma constelação sistêmica, que eu sou fãzaça de constelação. Aliás, a minha próxima turma já está quase com as vagas esgotadas, 17 de outubro, hein, gente? Eu tô Olha com aí, gente. poucas vagas para constelar e para assistir, eu acho que só dá mais uma pessoa. Então, quem quiser, me procura no direct, me procura pelo WhatsApp, 17 de outubro, sábado. Então, mas voltando, Walter, eu estava vendo uma vez eu assisti uma constelação sistêmica e a moça colocou ele que ela não sabia como tomar decisões. Ela não entendia essa questão de coração e mente e foi colocado uma representante para ela, um para o coração e um para a mente. Uau! E sabe qual foi a moral da história para aquela constelação? A mente, a mente seguia o coração. Ah, Maravilhoso. É maravilhoso, porque isso é congruência com a alma. O coração, essa questão do sentimento, essa conexão, é com o nosso fluir, com o nosso propósito. total. Mas foi assim uma lição de vida aquela constelação. É uma lição de vida. Auricélia, nesse momento meu desafio é lutar todo dia para... A Auricélia também é da DHL, hein, gente? Nesse momento meu desafio é lutar todo dia para afastar pensamentos negativos que surgem a todo momento. Exatamente, Auricélia. Então eu vou te dar uma dica. Posso te dar uma dica, Auricélia? Trabalho de coaching isso, tá? Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, você vai ter um post-it do seu lado na sua bolsa, eu não sei se você está saindo ou não. Você vai lá e anota 2 pensamentos positivos. Eu não quero que Boa. você anote o negativo. Eu quero que aí você vai colar esse post-it na sua geladeira, na sua parede do quarto, eu não sei. Então, para cada vez que você tiver um pensamento negativo, faz assim: peraí, como é que eu posso olhar isso de forma positiva? E anota 2 post-its. É treino de mente. Então, no curso do Spiritual Thinking, a gente fala muito isso, né, Eli? Sim. Eu falo muito isso dos novos caminhos, de como você constrói novas sinapses. Então, este é um exercício maravilhoso para você fazer, Auri. Excelente. Márcia, 2 aqui, ó. Beth, é um desafio quando se é mãe e você vê o filho indo para um caminho diferente, mas tem que deixar ir. Exatamente. A gente tem que aprender, Beth, que a gente pode influenciar o filho até uma determinada fase mais fortemente. Mas quando se torna adulto, faz parte do crescer e do amadurecer, a gente, inclusive, seguir sem o que a mãe acha certo. Isso é um Exato. processo de crescimento. E as cabeçadas que eu vou dar, a mãe, Beth, não vai poder sentir por mim. Eu tenho que sentir e eu tenho que aprender. Eu E na lembro que verdade não tem outro caminho, né, Dri? Porque Não, até quando você vai ficar preso ao não, cordãozinho umbilical? não tem. Uma vez minha mãe, quando eu me separei, meu processo de separação, e minha mãe, ela falava assim: ai, se eu pudesse, eu sofreria no seu lugar. E alguém falou para ela foi em algum lugar, eu não lembro, e falou assim: você não vai poder sentir a dor que é dela, porque isso é que vai movimentá-la. E, E a meu, escolha foi sua e só você sabe a dor que você vai sentir, né? não, e o que o que eu me desenvolvi depois disso, o que eu corri atrás para ser uma pessoa melhor, pelo amor de Deus, nem se compara. Olha lá, o Walter, é um estado psicológico onde a frequência cardíaca, a pressão arterial, você está falando do HeartMath, não é? A matemática do coração? É um estado psicológico, né, Walter? A frequência cardíaca, a pressão arterial e a respiração se encontram em perfeita sincronia, arrastando outras funções cíclicas do organismo, como o sistema endócrino e o neuroimunológico. É exatamente. Isso está sendo estudado, está muito em pauta através do HeartMath, que é a matemática do coração.
Tá, legal isso. que faz a gente enxergar, através de equipamentos, esta congruência, né? Aí, Auri, vai fazer. A Auri, pois sim, eu espero que seja Opa, isso. A Solange, nossa companheira, sua companheira também. Falta 2 minutos, Eli. Ai, vou fazer sim, ela disse que vai fazer. Thaís, maior desafio é o equilíbrio, mas a reflexão diária e a gratidão por tudo o que de bom ocorreu no dia nos renova. Exatamente, a gratidão é um dos sentimentos mais curativos que tem. Eu trato isso também no curso no módulo 8, mas quem quiser entender um pouquinho mais, procura material de Brené Brown, tá? Brené Brené Brown. Brown, adoro. Ela é Eu li, demais. li o A livro palestra da Netflix da Brené Brown, O Call to livro Courage. dela é A Coragem de Ser Imperfeito, é maravilhoso. Não, a Brené Brown, depois que eu assisti essa Call to Courage dela, eu virei fã de carteirinha. Aí, ó, Mind Your Time, é isso mesmo. Deixa eu ver, Eu Marli. Dri, quer não, não. fazer sem a minha praia? Meu coração pede, mas a razão não. Você se permite ir pra praia, Marli. Ai, tá faltando 50 segundos. Ó, a Sandra tá dizendo que ela é show. Rodrigo, Pessoal, já que a gente tem 50 segundos, vamos resumir aí. Qual que é o recado que você dá eu para a não, você galera? que dá. Vai, você é Eu? minha convidada. Rápido que tem só 30. Então eu vou dizer, gente, escutem o seu coração, escutem a mente, escutem o seu corpo e não deixem de viver os seus sonhos. Esse é o que eu digo. Ai, gente, tá vendo que delícia esses encontros que a vida dá? Pessoal, vejo vocês na próxima sexta, vejo quem for na constelação dia 17 de outubro, vejo o pessoal que está fazendo o curso do Spiritual Thinking, vejo quem vai querer fazer o curso do Spiritual Thinking e a gente está todo mundo conectado e eu estou aqui disponível para vocês. Eli, amei, Obrigada, um beijo Pri. enorme para todos vocês. Um beijo, Beijo. vai cair no Insta, a gente tá no Face, ok, compartilhar no IGTV. Eli, nós estamos no Face ainda. Pessoal do Face comentaram menos, mas ok. A gente está se despedindo também. Peraí, Fábio. Fábio, calma. Fábio, calma. Eli, um beijo enorme. Beijo. Curta a Mua. Ilha Bela. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Acabou. Tá bonita no vídeo. Eu fico bonita? Você que fez, mãe. Mas eu fiz 2 peças, não? Hã? Eu fiz 2 peças, não? Fez, mãe. O outro, gente do céu. Falei, Júnior, até quando você aguenta trabalhar desse jeito? Eu ganhando o que eu tô ganhando, eu aguento um tempo.